Você já se perguntou por que Deus criou o sol depois da luz? Por que o sétimo dia não tem tarde e manhã? Quem foram os gigantes do capítulo 6 de Gênesis? E como que Noé conseguiu alimentar todos os animais do mundo dentro da arca durante o dilúvio? Esses e outros mistérios que aparecem no livro de Gênesis têm bruxuleado é bom, hein? Bruxuleado a mente de muitos cristãos e tem servido como um obstáculo para muitos que querem entregar a sua vida a Jesus Cristo e considerar a Bíblia Sagrada como um livro histórico, um livro confiável historicamente. Por outro lado, muitos cristãos sentem inibidos ao defender a historicidade do livro de Gênesis. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre Caim. Você sabe quem foi Caim, não é? Temos o prazer de entrevistar o Caim, que está aqui no Sesc São Carlos para o show do Cantinho da Viola. Caim, com alegria vemos que você continua em atividade, como um baluarte da música sertaneja. Não é este Caim. Eu estou falando do personagem bíblico, aquele irmão de Abel, filhos de Adão e Eva. Você está achando estranho isso? Muito bem, já nos situamos, vamos dar prosseguimento agora. Caim é um dos personagens do livro de Gênesis que está envolto a vários enigmas e mistérios. Por exemplo, qual era a marca que Deus colocou em Caim? Que marca é essa? E quem foi a mulher de Caim, do qual ele contraiu matrimônio lá na terra de Nod, sendo que a Bíblia fala que no começo do mundo existia apenas 4 pessoas, Adão e Eva, Caim e Abel. De onde veio essa quinta pessoa, que foi a mulher de Caim, do qual ele se casou lá na terra de Nod? É sobre isso que eu quero falar com você depois da nossa vinheta. É rapidinho, dá um tempo de você deixar o seu like e também o seu comentário aí para divulgar o nosso vídeo, tá bom? Vamos lá, rapidinho. Pá! Muito bem, estamos de volta e vamos perseguir algumas pistas bíblicas que vai nos levar até a identidade dessa tal mulher de Caim. A primeira coisa que nós devemos saber é que a Bíblia Sagrada, já no livro de Gênesis, ela deixa bem claro que toda a humanidade, ela parte de Adão e Eva. Adão e Eva são os que dão origem a todos os seres humanos que existem até hoje. Portanto, você já deve estar se perguntando aí, se Adão e Eva é o que deu origem, são os que deram origem a toda a humanidade, então essa mulher de Caim só pode ser descendente de Adão e Eva. Exatamente. Possivelmente, a hipótese mais provável é que ela seja uma irmã ou talvez uma sobrinha de Caim. Mas como que isto é possível? Bom, existe uma tradição judaica a partir de José que diz que Adão e Eva tiveram 33 filhos e 23 filhas. Bom, quando a gente olha a genealogia de Adão, a gente vai se deparar com um versículo que diz que depois de Sete, Adão viveu 800 anos e gerou filhos e filhas. E aí talvez você pode estar perguntando, olha, então quer dizer que as filhas de Adão e Eva vieram após o terceiro filho de Adão, que é Sete. Durante 130 anos, Adão e Eva só gerou Caim e Abel. Bom, vamos entender um pouquinho essa questão da genealogia judaica, tá? A genealogia judaica, ela não tem a pretensão de ser quantitativa e cronológica certinho, tá? Ela não tem essa pretensão de trazer todas as pessoas que fazem parte daquele clã ou daquela família do qual nós observamos ali no livro de Gênesis. Muitas vezes vai faltar personagens dentro dessa genealogia. A maioria das vezes aparece personagens homens dentro da genealogia judaica, pouquíssimas e raríssimas vezes aparece o nome de uma mulher, como a gente pode perceber na descendência de Caim, lá no capítulo 4, aparece algumas mulheres, mas isso é uma exceção tremenda. A norma é que todas as pessoas que aparecem nessas genealogias sejam homens. E outra, quando é nomeado, a pessoa é nomeada nessa genealogia, é porque ela se tornou um referencial. Essa pessoa é um marco dentro daquele clã ou dentro daquela família. Portanto, isso não significa que Adão e Eva passou 130 anos apenas só com 2 filhos. Tá? Ele pode ter tido muitos filhos durante esse tempo. Na verdade, o professor Adalto Lourenço
fala em um dos seus vídeos que você pode acessar aqui na descrição do nosso vídeo, eu vou deixar o link para você acessar. Ele diz que a população nessa época pré-diluviana poderia ser de milhares e até milhões de pessoas. Por gentileza, assista esse vídeo onde ele explica dentro de uma estatística científica como que isso poderia ter acontecido ali na época de Adão e Eva, tá bom? Ora, para provar que a genealogia ela não está trabalhando com questões cronológicas e quantitativas, e sim teológicas, você pode dar uma olhadinha na genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas. No finalzinho ali do Evangelho, quando chega em Cainã, fala que Cainã veio de Enos, Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Ora, percebeu? De Sete já pula direto para Adão. Não aparece Caim e Abel. Por que é omitido Caim e Abel? Porque Lucas tem uma intenção teológica com a genealogia. Assim também poderia ser essa mesma ideia lá no livro de Gênesis, quando fala sobre os descendentes de Adão e Eva. A Bíblia nos diz, né, que a partir de Sete, Adão teve filhos e filhas e viveu 930 anos. Né? Isso não quer dizer que antes de Sete, que foi um nome referencial, um personagem que foi um marco histórico ali naquela genealogia, isso não significa que antes Adão e Eva não tenham gerado mais filhos e mais filhas. Simplesmente, possivelmente, eles foram omitidos. E daí dá para nós entendermos por que Caim vai casar com uma mulher na terra de Nod. Possivelmente uma irmã de Caim que ele levou, tirou do seio familiar e levou à terra de Nod, ou talvez uma das suas sobrinhas, tá? Outra coisa que nós devemos entender nas questões bíblicas, tá? Em alguns versículos pode estar contido ali uma diferença enorme de 200, 300, 500 anos, ou até de um milênio, perdão. Uma outra questão que vem à tona também é a palavra conhecer. Em algumas versões da Bíblia fala que Caim conheceu a sua mulher na terra de Nod e ela gerou e deu à luz a um filho para Caim. Olha, a palavra conhecer é um hebraísmo, ou seja, uma peculiaridade linguística do hebraico. Isso significa ter relações sexuais com a sua esposa. É o mesmo que acontece, é o mesmo que está lá no capítulo 4, versículo 1 de Gênesis, quando fala que Adão conheceu Eva e ela deu à luz. Ou seja, a palavra conhecer tem um sentido de ato sexual, tá bom? Então vamos entender isso aí. Não significa que lá na terra de Nod é que Caim foi conhecer uma mulher, que ela já estava lá, ele chegou, né, e jogou aquela paquera sobre ela, e aí ele conseguiu conquistar e casar com essa mulher. Nada disso, tá? Simplesmente está dizendo que ele teve relações com ela e ela concebeu e deu um filho a Caim. Só isso. Uma outra questão levantada pelas pessoas é a questão do incesto. Ora, casar com a própria irmã é condenado na Bíblia Sagrada como incesto. Isso é pecado. Sim, lá em Levítico diz exatamente isso, que nós não devemos manter relações sexuais com a nossa parente mais próxima. Ou seja, é pecado. No entanto, antes da lei de Moisés, não tinha esta lei a respeito do incesto, ou seja, as pessoas poderiam casar com parentes próximos, ou seja, irmão com irmão, primo com primo, irmão com primo, e por aí vai. Lá em Romanos diz que onde não há lei, não há pecado. Então, se não havia lei antes de Moisés para essa questão do incesto, então não havia pecado e não havia nenhum problema teológico quanto a isso. Na verdade, Sara era meia-irmã de Abraão. Uma outra questão levantada também tem a ver com problemas genéticos. Hoje, se um primo casar com uma prima e gerar uma criança, essa criança com certeza terá toda a probabilidade de ter um problema genético. Isso não tinha nenhum problema lá no começo em Gênesis. Por quê? Porque lá o pecado estava apenas começando. Os efeitos do pecado sobre o corpo humano, sobre a alma humana, estava apenas começando. Então as pessoas eram mais robustas, tinham mais saúde e viviam há quase 1000 anos. Ou seja, não tinha esse problema genético. Então, irmão com irmã poderia se casar normalmente sem trazer esses problemas genéticos para a sua prole. Muito bem, chegamos ao final do nosso vídeo. Está resolvido o enigma da mulher de Caim. A mulher de Caim, então você já sabe, ou ela foi uma das suas irmãs, ou possivelmente uma das suas
sobrinhas, tá? Nós já vimos que não tem nenhum problema quanto a isso. Não tem problema teológico porque a lei do incesto ela veio somente na época de Moisés. Antes disso não tinha nenhum problema, como nós vemos no livro de Gênesis, Abraão casando com uma das suas irmãs, na verdade, uma meia-irmã. Não tinha problemas genéticos porque os efeitos do pecado estavam apenas no início. E não tinha problema também genealógico, por quê? Porque a genealogia judaica ela não contempla todos os descendentes daquela cabeça, que seria o que deu origem àquela genealogia. Portanto, Adão e Eva poderiam muito bem, dentro de 130 anos, antes de Sete, ter gerado filhos e filhas. E talvez uma dessas filhas ou sobrinhas foi e contraiu matrimônio com Caim lá na terra de Nod. Nós vimos também que a palavra conhecer não tem o sentido de tomar conhecimento, mas sim de relação sexual. Então, está aí as provas de que Caim possivelmente casou com uma das suas irmãs ou uma das suas sobrinhas, tá bom? Se você concordou ou não concordou com esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, eu gostaria de saber muito o que você pensa sobre isso. E também deixe o seu like. E se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal e ajude a divulgar o Defensores para a Defesa da Sua Fé. Bom, fique com Deus e até o próximo vídeo.